Olá, preciosos do Pai. Nesse áudio eu quero estar ensinando a vocês um princípio bastante importante, partindo de quem nós somos. Pense comigo por um momento, se nós formos imaginar que somos seres dotados de apenas corpo e alma, nós iremos alimentar e fragmentar a alma para sentimentos almáticos, tendo em vista que somos apenas corpo e alma. Partindo desse princípio, desse pensamento, podemos compreender que nós trabalhamos aquilo que conhecemos. Nós trabalhamos a partir de uma resposta cognitiva do que sabemos quem somos e do que somos feitos. Quando nós entendemos a nossa matéria e do que somos formados e quais são as habilidades que nós temos e como Deus nos formou, para que Ele nos formou, começamos a compreender que não somos somente corpo e alma. Nós possuímos alma, porém somos seres eternos, somos espirituais. E se nós partimos desse princípio pensando que somos alma e não temos alma, somos tendenciosos a agir completamente por ela. Somos tendenciosos a navegar sobre os parâmetros dela, sobre os desejos dela, sobre os desígnios dela, tendo em vista que somos alma. Porém, quando entendemos que nós possuímos a alma e ela está a serviço nosso para agradar a Deus, percebemos que somos um espírito e temos a alma ao nosso favor, como junção dos três pilares: corpo, alma e espírito. Quando compreendemos isso, percebemos que passamos muito tempo da nossa vida vivendo e trabalhando a alma para agradá-la, para satisfazer as suas emoções e as suas ligações psiconeurais. Entenda que quando eu digo alma, eu estou me referindo a ligações psiconeurais que geram sinapses neurais, ligações neurais, que está associada a emoções, que está associada aos envolvimentos, aos eventos que você passou. Partindo desse princípio que possuímos uma alma, podemos compreender que, por mais que a alma tenha a sua difusora em trazer para nós o sentimento da reação química do nosso corpo, o sentimento, as emoções mais enraizadas, que foram conectadas através do sistema límbico, através das emoções que forjaram ligações neurais, podemos compreender que a alma tem os seus sentimentos dentro dela. Ela trabalha para que nós possamos nos conhecer e entender o que estamos sentindo, entender o nosso universo. Pensando dessa forma, podemos compreender que a alma é a reação química. É nela que podemos sentir o que está ao nosso redor, as vibrações. Então imagine que Deus nos deu uma alma para sentirmos nela, sentirmos as emoções, termos um lugar reservado para isso.
porque Deus criou os 5 sentidos e Ele também criou os sentidos da alma. E é justamente na alma que podemos interpretar a voz de Deus, interpretar o nosso ambiente externo, interpretar quando algo dentro de nós está fora do lugar, interpretar quando sentimos um desconforto e começar a trabalhar a nossa consciência ao nosso favor, entendendo o que ela está falando, porque a alma, ela é uma ferramenta divina. Porém, quando usada deliberadamente de uma forma errada, pode se tornar destruidora. Quando compreendemos que somos espírito e possuímos a alma dentro de nós, podemos compreender que o nosso contato direto a Deus fará com que a alma seja esse receptor da voz de Deus, das interpretações cognitivas, sensoriais do que está acontecendo, do nosso contato com o Ser Supremo, do nosso contato com o Criador de todas as coisas. Tudo que Deus criou em nós tem um propósito. E nós não podemos criar um paradoxo de que há algo errado em nós, ou que Deus criou algo errado, de que se a alma ela é tão forte assim e pode ser tão vilã, ela não é boa. Ou que Deus não pensou direito em criá-la, em desenvolvê-la dentro de nós, em ela existir dentro de nós. Porém, podemos colocar a alma num patamar de mediadora. Ela irá medir o seu relacionamento com Deus, porque ela irá justamente dizer em que fase você está. Aquilo que a sua alma mais chamar e pedir é o que de fato você está alimentando. É o que de fato você está sendo guiado para fazer, guiado para sentir e ser. Quando entendemos que somos seres espirituais, podemos compreender que o que fazemos com o nosso espírito, com o que somos, determina o estado mental que estamos, ou seja, o estado da alma, porque a alma e mente são a mesma coisa. Quando eu digo alma, eu digo mente, eu digo a junção das emoções, a junção das reações em tudo que se vive, de tudo que se experimenta. Então não é possível alimentar coisas negativas, psicotraumáticas, que trazem emoções fortes para dentro da alma e simplesmente guardá-las em algum lugar e continuar vivendo. Em algum momento da vida, precisamos voltar para nós mesmos, buscar essas emoções e tratá-las. Porque se não tratamos ela, associamos elas a Deus, à ausência de Deus, como se Deus fosse o maior patrocinador das nossas tristezas. E isso não é verdade. Porque nós somos aquilo que alimentamos. Nós somos aquilo que desejamos ser. Você não pode controlar os seus eventos externos, você não pode controlar as coisas que você passou em um determinado momento em que você não tinha o poder de ir contra isso, ou de sair de certas situações. Conforme crescemos, conforme evoluímos, temos e vamos conquistando espaço no mundo e autonomia para decidir nossos próprios caminhos. E com eles, novas decisões. Isso quer dizer que qualquer um de nós podemos mudar a rota de nossas vidas quantas vezes quisermos.
nós somos coautores da nossa história. Isso quer dizer que você não pode colocar a alma como o vilão de todas as coisas. Estou sentindo algo que não quero, logo a alma ela é vilã. A minha alma está a serviço do inimigo. Ela está a serviço do inimigo porque você está colocando ela nesse lugar. Você está dando a ela essa sentença de viver à mercê do inimigo. A partir do momento que você toma as rédeas da sua vida, é você que conduz. É você que conduz todas as coisas. É você que conduz, é você que ouve, é você que indica para onde ela vai, por meio do Espírito Santo, por meio das direções que Deus te dá. Porém, se você não alimenta o seu ser, que é completamente espiritual, porque vem de Deus, a nossa raiz é Deus. Se você não alimenta, se você não se volta para o Criador, não se volta para a sua origem, não se volta para a sua raiz, a sua alma só terá uma saída: tentar pertencer a algum lugar, viver como sobrevivente, tendo em vista que agora você não quer viver direto da fonte, então ela precisa sobreviver, ela vai acionar o modo sobrevivência. E com isso está ela sobreviver da forma que ela achar melhor, trazendo sentimentos, trazendo outros tipos de reações, outros tipos de reações químicas, de situações, circunstâncias, vícios, tudo que possa fazer com que você queira permanecer ainda nessa terra e se colocar no modo sobrevivência, em querer viver ainda. Porém, você só tira a sua alma do estado de sobrevivência, de viver sobre o jugo dos pensamentos, sobre o jugo dos sentimentos, fazendo tudo aquilo que sente vontade, tudo aquilo que quer, quando você a doutrina, quando você diz a ela o que ela tem que fazer, quando você faz com que a alma entenda que você não precisa abrir mão de hábitos que você se sente bem, desde que eles sejam saudáveis. Você não precisa deixar de fazer o que você gosta, desde que você adapte isso àquilo que se tornará agradável a Deus. Todos nós podemos mudar hábitos ruins e destrutivos para a nossa vida espiritual, para a nossa consciência, por hábitos bons e saudáveis que trarão um prazer sublime e ainda maior. Porque esse prazer e satisfação está associado a Deus, porque agrada a Deus. Então você se satisfará muito mais do que simplesmente buscar formas e subterfúgios de se manter de pé de alguma forma, tendo algum motivo ainda para viver. Você não pode viver no modo sobrevivência esperando que alguém te salvará. Você é um ser espiritual e precisa se voltar à sua origem. E você só pode fazer isso quando você abrir mão de tudo aquilo que você aprendeu, de toda a forma que você acredita Deus ser, de todas as maneiras que você acredita que Deus possa ser e as formas que te foram impostas mediante a vida. Deus é mais do que os nossos pensamentos. Ele é mais daquilo que Ele criou. Deus não é o que Ele criou. A criação faz parte de quem Deus é, mas Deus é mais do que a criação. Quando você compreende isso, a sua mente expande. Deus nos fez para estarmos no estado de consciência expansivo. Entendemos que nascermos com o propósito de sermos filhos dele e vivermos nessa terra de forma abundante. O pecado não pode roubar isso de nós, porque Jesus já pagou o preço para que voltássemos ao estado de consciência primitivo de um filho
que obedece o seu pai, de um filho que agrada ao seu pai e que entende a voz do seu pai e a reconhece. Mas para você doutrinar os seus ouvidos para ouvi-lo e a sua alma para interpretar a sua voz e entender, você precisa trabalhar nisso dia e noite. Você precisa esquecer os prazeres fáceis e momentâneos e se dedicar a Deus, sabendo que um dia você voltará à sua origem e precisará estar em contato com Ele para permanecer com Ele. Você jamais poderá permanecer eternamente com Deus se você já não é dele e se você já não pertence a Ele. Você não pode pertencer lá quando chegar a hora, você só pode pertencer agora. Se você não pertencer agora, você não pode pertencer em outro momento ou no futuro. Porque nem sempre esse futuro está nas nossas mãos. Às vezes o futuro, para você ou para mim, é o agora. Porque o amanhã não nos cabe. Então devemos exercer esse governo sobre nós mesmos. Alinharmos nossa vontade à vontade do Criador. Não darmos mais desculpas. Porque nós somos o que alimentamos e o que decidimos viver. O que nós conduzimos a nossa alma para ser. Você pode recalcular a rota quantas vezes for necessário. Você pode reprogramar a sua mente quantas vezes for necessário. Pense nisso.